Muitos estudantes participaram do ato que aconteceu em Brasília, um ato que começou pacífico e depois houve um processo de repressão por parte da polícia. Você estava presente nesse momento? Estava. Eu me lembro como ontem. A polícia, no ato de repressão, ela avançou de uma forma bem agressiva, em que não se preocupava se eram estudantes, crianças, idosos ou funcionários públicos. Eles não queriam saber, eles só queriam agredir e impedir a nossa marcha até ao palácio, né, no momento. Que a gente, no dia, soube que a votação tinha mudado de horário, que em vez de ser no horário que estava programado, mudou para 1h da manhã. Então, a intenção do ato era a gente marchar até a frente e ficar lá, fazendo vigília até 1h da manhã, para colocar pressão nos senadores. A situação era caótica, em que estudantes não estavam armados, estudantes não queriam enfrentamento com a polícia, e devido a isso, os estudantes tiveram que se defender. E, infelizmente, a gente teve muitos estudantes feridos, muitas crianças perdidas, porque seus pais levaram crianças para um ato que era pacífico, para um ato que era contra a retirada de direitos, que era contra a PEC 55, contra o congelamento da educação e da saúde, que afetaria essas crianças. Se a gente vive num país democrático, então a gente quer democracia. E a gente não está tendo, pelo contrário. A democracia ela está se perdendo, a Constituição de 88 está se perdendo. E o povo, os estudantes, servidores públicos e a população em si não está aceitando. Então, se a única coisa que a gente pode fazer, que é um ato pacífico, está sendo reprimido, então o que mais a gente pode fazer? Os estudantes universitários, junto com os secundaristas, que deram todo esse pontapé de início, foram através de secundaristas, através das ocupações iniciadas por eles, que deram fôlego para a gente, também a luta, com gás e com garra. Então, a gente se coloca para a luta e não vai ter medo da polícia, não vai ter medo do Estado e não vai ter medo dessa situação que vem sendo colocada como neoliberal. A gente não aceita mais um país neoliberal e a gente não vai voltar atrás. A luta vai continuar de todas as formas. A gente entende que a PEC foi aprovada, mas até a PEC funcionar no país é uma outra história. Para os próximos atos, tem alguma preparação especial? Vocês pretendem estar melhor preparados para enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de repressão da polícia? A gente sempre aprende com a vivência. Se tiver a necessidade de utilizar de formas que nos ajudem a enfrentar um pouco a situação, para que a gente não tenha tantos feridos, para que a gente não tenha tanta gente presa, para que a gente não tenha tanto estudante sendo coagido e sendo preso sem nenhum crime por policiais, simplesmente por ser estudante e simplesmente por lutar para continuar sendo estudante. Então, eu acredito que a gente consiga, sim, ver estratégias de não sofrer tanto com a repressão policial. Como é que você vê a opinião dos seus colegas, do corpo discente da UFAL em relação a essas medidas e ao próprio governo Michel Temer? A gente, para poder ocupar, a gente deliberou uma assembleia estudantil em que houve a necessidade de ter um coro estudantil para que ela fosse legítima. E a gente teve a grande participação dos estudantes. Muitos estudantes foram lá. E os estudantes em si, eles entendem a situação do país no momento. Eles entendem que estão sendo retirados direitos. Eles entendem que a situação deles dentro da universidade encontra-se ameaçada, porque foi decretado agora, recentemente, que muitos vão perder bolsas. E muitos já vêm sofrendo com perda de bolsas. Então, os estudantes precisam ter bolsa para continuar na universidade, porque nem todos são ricos. Então, a gente tem uma mistura na universidade entre pobres e ricos muito grande. E a gente quer a permanência de quem é pobre dentro da universidade, porque a gente tem esse direito. E esse direito está na Constituição de 88. Houve um debate político em que eles entendem a situação do país, em que eles se colocam a favor da luta e que eles participam da luta. Então, a questão deles entenderem a situação do país está muito bem colocada. Eles estão muito cientes sobre o problema do país e entendem a necessidade. Então, sobre isso, os estudantes da UFAL, eles têm o esclarecimento necessário, porém, a gente precisa sempre estar se aprofundando, porque a gente nunca sabe de tudo, a gente nunca vai ser o dono da verdade. Quem não participou, vem e participe. Quem não debateu, vem e debata, mesmo que seja para colocar contra alguma posição, mas que venha debater, porque isso é importante. A gente não pode construir algo fora do debate, senão isso é simplesmente algo ditatorial.
um ditador colocando uma regra onde todo mundo vai ter que exercer. E dentro da universidade a gente não permite isso. O movimento estudantil tem a clareza que é o coletivo que interessa. Então, dentro do coletivo, a gente tem deliberações para que isso aconteça. Então, através de uma assembleia, a gente resolveu a ocupação e também resolveu a ida a Brasília. O que levou os estudantes da UFAL a fazerem essa ocupação que aconteceu lá na universidade? A ocupação ela se deu devido a ser contra a PEC atual 55, que era 241, devido a somar unidade com os secundaristas, porque a gente enxergou que no movimento de luta, os secundaristas, tendo aquele entendimento, esse projeto que ultrapassou os muros da barreiras da universidade, que o movimento estudantil na universidade poderia somar força com eles, enxergou que nesse momento seria o ideal. Até porque não é a PEC 255, ela não afeta somente nós que somos estudantes da UFAL, ela afeta o secundarista, afeta o trabalhador, afeta toda a classe proletária e afeta todo um Estado, porque é um regime de lei que vai influenciar também até na nossa saúde. Então, enxergou que nesse momento seria necessário chamar um movimento estudantil para ter um quórum, para ter uma legitimidade, para fazer a ocupação e somar unidade, não só com os técnicos, todo o corpo docente, mas também para chamar a atenção da comunidade e de todo um país, que o que estava acontecendo ali naquele momento, o que está acontecendo, na verdade, com essa PEC, é o corte de direitos de toda a classe proletária, de todos os direitos que a gente lutou e que todos os nossos pais, nossos avós vêm lutando para permanecer ainda. Que tipo de efeito, de consequência, os estudantes eles perceberam a partir dessa questão da aprovação da PEC e das outras medidas tomadas pelo presidente Michel Temer? As medidas que mais foram sentidas foi o corte da universidade na função dela como o salário dos técnicos, salário também dos docentes e até mesmo de toda a estrutura. Obras que acabam sendo paradas, concursos que acabam sendo parados e o pior de todo é o auxílio e a bolsa para quem não tem condições, porque a Universidade Federal ela foi feita para pessoas que têm, no início ela foram feitas para as pessoas que têm dinheiro para a classe dominante. A classe proletária foi conseguindo esse direito, conquistando aos poucos, e com essa PEC ela acabou reduzindo todo esse direito e essa permanência. Por quê? Ou a pessoa tem duas opções, ou ela trabalha ou ela estuda. O auxílio de bolsa de pesquisa, do PIBI, de PIBIC, acaba reduzindo e muito essa nossa chance de continuar estudando e não precisar somente do trabalho, porque você só fica com essas duas opções agora. Esse tipo de medida diminui a quantidade de trabalhadores, de pobres dentro da universidade? Diminui e, sem dúvida, acaba diminuindo o conhecimento das pessoas, acaba limitando as pessoas que entram na universidade, vai voltar a ser somente para a classe dominante quando é retirado de nossos impostos e não querem que nós tenhamos todo aquele conhecimento, que não quer que a classe proletária enxergue toda essa necessidade de lutar, saber os direitos, os nossos deveres também, enquanto cidadão, e colocar uma venda nos olhos. Você disse que nesse mesmo período da ocupação da UFAL também teve greve dos técnicos e agora nós também soubemos a notícia de greve dos docentes. Como é que foi o apoio dessas duas classes aos estudantes que estavam ocupando a reitoria? O apoio deles não veio de imediato, a resposta mais rápida que tivemos foram dos técnicos, mas foi devido a realmente toda essa força, esse estudo que a gente estava tentando fazer de unidade com os secundaristas também, porque pode-se dizer que foi eles que iniciaram tudo isso. Então, assim, eles foram percebendo aos poucos que, somando força, a gente conseguiria essa unidade atingir e parar a PEC. Seria o que a gente queria naquele momento. Então, teve todo o apoio deles. Muitas das assembleias dos técnicos também foram feitas na ocupação, na própria reitoria, ali do entorno da UFAL, foram deliberadas lá. Professores foram dar palestras, tivemos doações, tivemos
conversamos com técnicos melhores maneiras assim de entrada e saída para manter alguns setores funcionando, os que são necessários para quem é bolsista, para os residentes da universidade também, e que depende desse auxílio. Qual o saldo que os estudantes e o movimento estudantil ele conseguiu obter a partir da ocupação da reitoria da UFAL? O saldo foi que a gente precisa unir mais força. Não pode parar agora. Isso foi só um início e a gente vê que eles vão continuar construindo o PECs, mudando a Constituição e podem alterar a qualquer momento. Então, assim, elaborar novas estratégias, além de perceber que realmente a força vem através da unidade, perceber o quanto a comunidade em torno da UFAL, enquanto a comunidade no geral e a classe proletária tem que ter acesso a essas informações. Então, um objetivo agora é ultrapassar os muros da universidade com essa informação, porque a comunidade ela teve uma contribuição muito grande também dentro da ocupação, até em questões de informar o próprio bairro, informar outros trabalhadores que não têm ciência do que está acontecendo.